A visita. Essa história ocorreu já faz alguns anos e se passa com a mãe de meu amigo. E antes de começar, é importante destacar alguns pontos. Desde pequena, a mãe desse meu amigo sempre teve uma relação muito próxima com seu pai, de modo que sempre foram muito ligados durante toda a vida. Inclusive, sendo ela responsável por cuidar dele na velhice, até seus últimos momentos. Ela sentiu muito a sua morte, de modo que sempre que lembrava dele, não aguentava emoção e chorava. E mesmo se passando meses após seu falecimento, a dor e a tristeza continuavam. Mesmo depois de 2 anos após o falecimento de seu pai, toda vez que se lembrava dele, ela ainda era tomada por uma forte tristeza e logo se entregava às lágrimas. Foi nesse contexto de um longo luto que o sobrenatural aconteceu. Certo dia, ela acordou muito cedo, mas sem precisar. Era por volta das 5 da manhã. Ela estava deitada de lado na cama, olhando para a janela, vendo os primeiros raios de sol iluminarem o quarto. Foi quando ela sentiu um abraço bem forte e o cheiro característico do perfume que seu pai usava. Porém, mesmo com a estranheza da situação, ela não sentiu medo, mas perguntou em voz alta, ainda confusa: "Pai, é você?" Quando ela olhou para trás, lá estava seu pai, tal como era em vida, com a aparência saudável e visivelmente feliz por vê-la. Ele parecia muito bem, não tinha um aspecto doente como em seus últimos dias. Ele estava ali, diante dela, da mesma maneira que ela se lembrava dele quando vivo. "Oi, filha, eu estou aqui para te fazer uma visita", ele disse. "Quero que você saiba que eu estou bem e que eu estou sempre cuidando de você." Daí se seguiu uma breve conversa. Ele disse que não podia ficar lá por muito tempo, que apenas veio fazer uma visita e dizer que estava tudo bem e que olhava por ela, que ele estava em um lugar maravilhoso e que ela não precisava mais chorar. A conversa, apesar de muito emocionada, durou pouco tempo. Ele disse que precisava ir e desceu em direção à porta de saída. Ela, enquanto acompanhava seu pai, que seguia em direção à porta, notou que havia um homem na janela da sala, os observando. Era um rapaz negro de roupas brancas e com um sorriso muito lindo que transmitia muita paz. Ela, ao ver esse homem na janela, se assustou e ficou confusa, pois, apesar dele não parecer ameaçador, não sabia quem era aquela pessoa olhando para dentro de sua casa. Seu pai, abrindo a porta para sair, mas vendo o olhar de sua filha confuso, disse: "Não se assuste não, ele está comigo. E não precisa chorar por mim, tá bom? Eu estou bem e tudo vai ficar bem com você, fique tranquila. Mas agora eu tenho que ir, pois não tenho muito tempo. Só vim aqui para te tranquilizar." O rapaz da janela apenas sorriu. Ela viu seu pai sair e, acompanhado pelo rapaz, andaram alguns passos pela calçada e desapareceram numa luz que surgiu em seu caminho. Extremamente emocionada, ela disse não ter sentido medo em momento nenhum. Ficou sentada no sofá por um tempo, ainda atônita pela situação. Por mais sobrenatural que o evento tenha sido, ela disse que o tempo todo só sentiu paz e alegria por ver o seu pai. Ela também afirma que de modo algum isso foi um sonho, mas que foi absolutamente real. Se sentindo mais leve e relaxada do que nunca, ela subiu as escadas, deitou em sua cama e voltou a dormir, tendo talvez o sono mais reconfortante de sua vida. Ajuda da avó. Esse fato aconteceu com a mesma pessoa do relato anterior, a mãe de meu amigo, há cerca de 30 anos atrás. Nessa época, sua filha mais velha ainda era pequena, com cerca de 2 ou 3 anos de idade. Ela foi a primeira neta da família e, por isso, sua avó, Dona Carmen, a paparicava muito. A avó e a neta eram unha e carne, um grude só. Mas, infelizmente, essa relação foi interrompida por um trágico acidente de trânsito, que tirou a vida de Carmen cedo demais. A partida de Carmen foi um grande trauma na família, especialmente pela sua idade
já que tinha apenas 45 anos de idade. Sua neta, por ser ainda praticamente um bebê, não sabia ainda o que a morte significava. Algumas semanas depois do acidente e do trágico falecimento de sua mãe, a mãe do meu amigo estava ouvindo sua música, cuidando dos afazeres domésticos e de sua filha, que, como dito, era muito pequena, e na época havia aprendido a usar o sanitário há pouco tempo. Ela, inclusive, precisava de ajuda, pois não conseguia subir sozinha no vaso, e precisava que um adulto a ajudasse a subir. Então, quando ela precisava ir ao banheiro, pedia para a mãe, que era quem geralmente a ajudava a subir no sanitário. Num certo dia particularmente agitado, em casa, enquanto realizava alguma tarefa doméstica, ela ouviu a voz da filha, vindo do banheiro. Mamãe, vem me ajudar, quero ir ao banheiro. Ela, totalmente enrolada com o que estava fazendo, gritou em resposta. Segura um pouquinho, filha, a mamãe já está indo. Ela rapidamente resolveu o que tinha que resolver e foi ajudar a filha. Achou estranho, pois a filha esperava em silêncio, o que não era muito normal. Imaginava pelo menos alguns outros chamados de insistência. Mal se passaram 5 minutos até ela conseguir chegar ao banheiro para ajudar a pequena. Porém, quando ela chegou ao banheiro, sua filha estava sentadinha no vaso sanitário, com as perninhas balançando, já que ainda era tão pequenininha que seus pezinhos não alcançavam o chão. Ao ver a cena, ela exclamou: Nossa, filha, você conseguiu subir no vaso sozinha? Como você fez isso? E a menina, de maneira super inocente e natural, respondeu: A vovó me ajudou, mamãe. Me ajudou a subir e foi embora voando pela janela. Ela ficou perplexa. Sabia bem, como uma boa mãe sabe, das etapas de desenvolvimento de sua filha. Sabia o que ela conseguia e não conseguia fazer, e que ela, daquele tamanho, teria uma enorme dificuldade em subir no vaso sem ajuda. Ainda mais de maneira tão silenciosa e em tão pouco tempo. Não havia mais ninguém na casa, além delas duas. E a sua pequena filha insistiu na mesma história, de que não havia subido sozinha, mas que sua avó havia ajudado, indo embora pela janela. O curioso dessa história é que a criança em questão, hoje uma mulher com mais de 30 anos, diz que se lembra muito bem desse dia, mesmo sendo tão pequena na época. Ela diz que, embora não tenha uma memória muito clara de sua primeira infância, ela tem esse momento em específico guardado muito claramente, de sua avó entrando no banheiro, a ajudando a subir no vaso e indo embora pela janela, mesmo tantos anos depois do ocorrido. Esses relatos recebi no e-mail, foi enviado pelo Pedro Augusto. Muito obrigada, Pedro, pelos relatos e por ajudar na revisão dos outros também, tá? Obrigadão. Minha irmã mais nova. Minha família tem um histórico de muitos casos sobrenaturais. Já nos reunimos algumas vezes para falar sobre. Então, tenho algumas histórias bem assustadoras para contar. Por isso, decidi dividir com vocês. Segue abaixo a primeira história que eu particularmente me arrepio sempre que minha mãe conta. Dizem que crianças de até 6 anos costumam ser bem sensíveis e possuem maior mediunidade. Pois bem, minha irmã mais nova, quando pequena, tinha uma amiga imaginária que ela descrevia como sendo muito parecida com minha irmã mais velha. E volta e meia falava sobre a amiga, fazia a mãe abrir a porta para tal amiga entrar ou sair de casa, às vezes até mesmo no meio da noite, e até chorava se a mãe não abrisse. O que vou contar é algo que minha mãe me contou. Ela estava indo para trás de casa para a lavanderia, que era na parte externa da casa na qual morávamos, e antes de passar para a lavanderia, era preciso passar pela frente do banheiro que ficava ao lado da porta de saída. Minha mãe disse que ao caminhar pelo banheiro, percebeu que minha irmã mais velha estava lá. Até aí nada de estranho. Acontece que ao chegar na lavanderia, ela reparou que ao lado, no pátio, a minha irmã mais velha brincava junto comigo e com a minha irmã mais nova, ou seja, não havia nenhuma criança dentro de casa no momento.
Ela correu de volta para o banheiro, constatando que não havia ninguém lá. Depois de um tempo, a minha irmã simplesmente esqueceu da existência dessa amiga imaginária. Outro relato que também aconteceu com a minha irmã mais nova é que quando íamos para a casa na praia da minha avó, e minha avó sempre dizia que havia um senhor que ficava embaixo da escada da casa, porque era apegado àquele lugar. No caso, esse senhor seria um espírito obsessor. Na madrugada, minha irmã chorava, implorando para minha mãe trancar a porta do quarto, porque ela dizia que o senhor lá embaixo podia nos machucar. Minha mãe dizia que não havia ninguém, pedia para descer junto com ela, para mostrar que não tinha ninguém, e minha irmã gritava, esperneava, até a minha mãe aceitar trancar a porta. E ele, aparentemente, só aparecia durante a noite, já que durante o dia, a minha irmã ficava super tranquila. Eu recebi esse relato lá no e-mail, foi enviado pela Natália, do Rio Grande do Sul. Pedido de socorro. Eu tenho muita insônia e meu sono é muito leve. Para me distrair, passo as noites ouvindo o podcast assustadoramente. Meu pai conta uma história que por muito tempo tirou as minhas noites de sono. Meu pai é do interior do Ceará e, como eles gostam de falar, eles vivem na serra. A família do meu pai plantava mandioca para produzir farinha. E como são pessoas humildes, eles tinham que levar toda a produção de farinha nas costas de jumentos e burros. A viagem demorava em torno de 3 dias até o local onde eles venderiam as sacas de farinha. Certa vez, em uma de suas viagens, eles chegaram no local para fazer a venda das sacas de farinha e descobriram que lá havia pegado fogo. Como já era tarde, decidiram ficar no local para passar a noite e, somente no dia seguinte, voltar para casa. Durante a madrugada, meu pai conta que começou a ouvir alguns lamentos e pedidos de socorro. Mas meu pai não conseguia identificar de onde vinham aqueles lamentos ao certo. Em um primeiro momento, ele achou que as vozes vinham de uma mata que ficava atrás da casa de farinha. E foi assim a noite inteira, com lamentos e pedidos de socorro. E somente meu pai conseguiu ouvir aqueles pedidos. Já meu avô, que estava com ele, não ouviu nada. Quando amanheceu, eles decidiram levantar acampamento e retornar para casa. Tempos depois, meu pai, conversando com outras pessoas da cidade, acabou descobrindo que, na mata que ficava atrás da casa de farinha, havia morrido muita gente e que era possível ouvir os pedidos de socorro durante a madrugada. Recebi esse relato no direct do Instagram e foi enviado pelo Alexandro. Uma noite assombrada. Me chamo Canedo e venho lhes contar o que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a minha família e eu morávamos em uma casa pequena em um bairro popular na cidade de Goianésia, Goiás. Cidade do interior a cerca de 170 quilômetros da capital Goiânia. Essa casa foi construída do zero e nunca ninguém havia morado ali, somente nós, sendo este então meu espanto de ter presenciado este relato. Certa noite em meu quarto, que era compartilhado com meu irmão mais novo de 6 anos, eu despertei, pois havia escutado barulhos no corredor que ficava entre a casa e o muro no qual havia a janela do nosso quarto. Esse barulho era como se fosse uma pessoa correndo. O som ficava mais intenso e diminuía de acordo com a proximidade da janela. Pensei ser o vizinho, pois as casas eram bem próximas. Não liguei muito e tentei voltar a dormir. Porém, o som continuava e eu não conseguia voltar a dormir. Então abaixei a coberta que cobria meu rosto e fiquei olhando para o teto, tentando entender o que acontecia. Ao olhar para o meu irmão na cama do outro lado do quarto, notei que ele estava dormindo. Desviei o olhar por um breve instante e olhei de novo para meu irmão, e qual não foi a minha surpresa, pois ele começou a se sentar na cama, mas era como se somente a sua alma sentasse na cama.
e o corpo permanecesse deitado dormindo. Essa visão fantasmagórica com a fisionomia do meu irmão se levantou no quarto, deu alguns passos e ficou olhando para a parede vazia, me ignorando completamente. De repente, ela virou a cabeça com muita força e olhou dentro dos meus olhos, mas não disse nada nem emitiu som algum. Eu estava apavorado, porém curioso, mas aquele olhar me aterrorizou. Após isso, a alma voltou até a cama, se sentou e deitou como se voltasse para o corpo do meu irmão. Depois disso, eu não consegui aguentar a pressão e o pânico e comecei a chorar. Um choro alto para que meus pais pudessem vir até nosso quarto e me socorrer. Não demorou 30 segundos para isso acontecer. Meu pai entrou no quarto e me acalmou. Disse que poderia ser um pesadelo, mas eu sabia que não era. Eu tinha plena certeza de que eu estava acordado e vi aquilo. Alguns minutos se passaram e meu pai nos deixou. A luz do quarto apagada e o breu tomou conta. Peguei no sono. Passado cerca de 1 hora após esse acontecimento, meu irmão começou a chorar alto e eu, mais do que depressa, me levantei e liguei o interruptor que ficava ao pé da minha cama. Ele chorava aos berros, mas continuava com os olhos fechados, como se estivesse tendo um pesadelo e tentasse acordar e não conseguia. Meu pai novamente apareceu correndo no quarto. Acordou meu irmão e perguntou o que havia acontecido. Ele, em soluços, disse que teve um pesadelo, no qual estava andando em uma estrada sozinho e uma pessoa com roupas todas negras o perseguia. Novamente meu pai nos acalmou e propôs que colocássemos nossas camas coladas uma na outra. Assim estaríamos mais próximos, confortáveis e seguros. Ao sair do quarto e apagar a luz, nós tentamos dormir. Ele pegou no sono primeiro e eu fiquei cobrindo minha cabeça e fechando os olhos para tentar dormir. Mais ou menos 1 hora depois, cerca de 3 da manhã, eu acordei sem motivo algum, já assustado. Abaixei a coberta da cabeça e vi junto à porta uma pessoa em pé, com roupas todas negras, sem rosto. O susto foi tão grande que eu não conseguia falar, não me movia e mal respirava. Com muita dificuldade fechei os olhos e abri novamente, e aquilo não estava mais ali. Minha respiração ficou ofegante e novamente me cobri. Já não conseguia dormir e ficava tentando entender o que era aquilo. Novamente descobri minha cabeça e olhei para o escuro do quarto. Dessa vez era possível ver uma cobra muito grande serpenteando na parede junto ao teto. Como poderia uma cobra fazer aquilo? Ela desapareceu um tempo depois. Por diversas vezes, nessa noite, senti algo embaixo da cama, como se alguma coisa pontiaguda ficasse tentando nos furar através do colchão. Coberto de medo, eu peguei no sono e dormi. Na manhã seguinte, ao acordar, perguntei ao meu irmão mais novo se ele sentiu ou viu alguma coisa diferente, e a resposta dele foi quase idêntica. Algo nos perfurando por debaixo do colchão, algo presente no quarto e sons no corredor da casa. Isso nunca mais aconteceu naquela casa, mas de longe foi a pior noite da minha vida, quando algo nos atormentou a noite inteira. Atualmente tenho 26 anos e moro em outro local. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Canedo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!